Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou falar sobre um documento que mudou tudo em 2026 para psicólogas e psicólogos que trabalham com saúde ocupacional. É a cartilha orientadora de atuação da psicóloga no gerenciamento de riscos psicossociais no âmbito da NR1, que foi lançada pelo CRP 09, que é o Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Esse é o documento mais importante no momento que você precisa ler para conseguir trabalhar com as empresas no que se refere à NR1. Por que essa cartilha não é apenas orientadora? Por que ela é mandatória? Porque ela é técnica, porque ela é uma porta de entrada para a consultoria bem remunerada no momento. Nos próximos 30 minutos, eu vou desvendar essa cartilha aqui com você, o que mudou, por que ela importa e como você vai ganhar dinheiro com tudo isso. Tudo começou em 2022, a portaria 4.219 do Ministério do Trabalho, que modernizou a NR1. Agora, a NR1, se a gente for pensar, ela focava em riscos mais tangíveis ali, né? Que eram as máquinas, os produtos químicos, o ruído, são coisas que você vê e você toca. Mas a nova NR1, ela estabeleceu algo revolucionário, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais e o seu respectivo programa de gerenciamento de riscos. E aqui está o detalhe que a maioria não percebeu. A nova NR1 obriga a identificação de perigos que possam comprometer a integridade física e mental do trabalhador. Integridade mental. Isso significa que riscos psicossociais, aqueles que causam adoecimento mental, agora são obrigação legal de mapear e mitigar. Antes, a saúde mental era algo bom de se ter dentro de uma empresa. Agora é obrigatório ter. Em 2024, o Brasil promulgou a Lei 14.831, que instituiu o certificado da empresa promotora da saúde mental. Essa lei não é simbólica, ela é regulatória. Ela define que empresa que quer esse certificado precisa comprovar ter, por exemplo, canais de escuta, treinamento de lideranças, combate ao estigma sobre transtornos mentais e, crucialmente, equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos seus colaboradores. A saúde mental saiu da periferia do RH e entrou no centro da gestão de segurança do trabalho. E psicólogo que entende isso vai virar ouro no mercado da consultoria em NR1. Agora vem a parte que interessa. O papel do psicólogo mudou completamente. A cartilha do CRP 09 estabelece que o psicólogo não é mais um acolhedor de estressores, ele é um agente de transformação organizacional. Deixa eu ser clara, você não trata o trabalhador deprimido. Você vai identificar por que a organização está gerando essa depressão. Então, a cartilha ela cita as referências técnicas do CFP, o Conselho Federal de Psicologia de 2019, que estabelece a intervenção deve ser pautada na análise crítica da organização do trabalho, compreendendo que o sofrimento psíquico muitas vezes é uma resposta a um ambiente patogênico e não a uma fragilidade constitucional do indivíduo. Então, isso é fundamental porque muda a narrativa da pessoa que é fraca para ambiente tóxico. E quando você consegue provar com dados e metodologia científica que o ambiente é tóxico, a empresa vai querer pagar para você poder transformar essa situação.
Porque saúde mental agora é obrigação legal, não é luxo, você vira um especialista que a empresa precisa ter. E eu não posso deixar de mencionar que nós teremos uma live gratuita no dia 18 de julho de 2026 sobre contratos de valor em NR1. E também uma imersão de 6 horas o dia todo, no dia 25/7 de 2026, também online, para você aprender como fechar o seu primeiro contrato de sucesso com a NR1. O link para esses 2 eventos estão aqui na descrição desse vídeo. Mas continuando o nosso assunto, a cartilha do CRP09 estabelece que existem 7 dimensões críticas de risco psicossocial que precisam ser mapeadas. A primeira dimensão é a violência e o assédio. Assédio moral, práticas de violência psicológica, humilhações e constrangimentos no ambiente laboral. A segunda dimensão é a sobrecarga e jornada de trabalho. Tem relação com a sobrecarga de trabalho, acúmulo de funções, jornadas excessivas e ritmo de trabalho intenso. A terceira dimensão, gestão por estresse. Tem relação com metas abusivas, cobranças desproporcionais e pressão excessiva por resultados. A dimensão 4 é definição de funções. Tem relação com ambiguidade e conflito de papéis, além da falta de clareza sobre responsabilidades e expectativas. A dimensão 5 tem relação com a autonomia, baixo nível de autonomia e um restrito controle sobre a execução das próprias tarefas. A dimensão 6, insegurança laboral. Tem relação com a instabilidade profissional e o medo constante de demissão ou perda do emprego. E a dimensão 7, relações e cultura. Tem relação com conflitos interpessoais, falhas graves na comunicação e cultura organizacional disfuncional ou adoecedora. Essas 7 dimensões são o mapa que você usa para diagnosticar uma organização. Mas espera, gente, a cartilha ela vai além, porque ela referencia a ISO 45003 de 2021, que é o primeiro padrão global sobre gerenciamento de riscos psicológicos no trabalho. A ISO 45003 estabelece 13 dimensões essenciais que o psicólogo deve mapear. Exigências psicológicas do trabalho, quanto de atenção, concentração, criatividade é exigido, sobrecarga de trabalho, volume, né? O volume é compatível com o tempo disponível. A falta de controle, a autonomia, né? A pessoa tem poder de decisão sobre o seu trabalho. O conflito de papéis, há conflito entre diferentes expectativas sobre o trabalho. Ambiguidade de papel, está claro qual é o trabalho esperado. Baixo suporte social, há apoio de colegas e liderança. Há uma liderança inadequada, ou seja, a liderança ela é injusta, né? Ela não apoia. Como é isso? Assédio moral, há práticas de humilhação ou constrangimento, violência no trabalho, há risco de agressão física ou psicológica, insegurança no emprego, há estabilidade contratual ou não? Desequilíbrio, esforço, recompensa, ou seja, o esforço ele é proporcional à recompensa que você tem? Conflito, trabalho, vida pessoal. Existe um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Falta de reconhecimento. O trabalho é reconhecido e valorizado? Essas 13 dimensões são o mapa completo que você usa para diagnosticar a organização de uma forma científica. Quando você domina essas 13 dimensões, você consegue identificar problemas que ninguém mais vê.
propor soluções estruturadas, mostrar, né, o investimento, o retorno, sobre aquilo que foi investido em números para a empresa, para que ela possa entender. Você consegue vender a sua consultoria de uma forma estratégica. Agora, a cartilha ela estabelece que o psicólogo tem 3 macro competências estruturais. Uma delas é avaliação e diagnóstico organizacional. Você realiza o mapeamento dos riscos psicossociais por meio de metodologias cientificamente validadas. Isso inclui questionários estruturados, inventários validados, entrevistas estruturadas com grupos focais, observação técnica das condições laborais. E importante, a cartilha deixa claro que você tem liberdade metodológica. E o Ministério do Trabalho não determina um único instrumento, você vai escolher a sua metodologia, desde que os resultados permitam que você classifique os riscos em termos de probabilidade e severidade, que são 2 conceitos que precisam estar muito claro para vocês, se vocês forem trabalhar com NR1. Você não fica preso a um único instrumento. Uma segunda competência é planejamento de intervenções. Você propõe intervenções estruturadas e coerentes com a realidade organizacional, integradas ao plano de ação do PGR. Isso inclui desenvolver programas institucionais de promoção de saúde, capacitação de lideranças, políticas de prevenção ao assédio, mudanças na organização do trabalho, implementação de canais de escuta. Você não é mais aquele acolhedor, na verdade, você vai estruturar as transformações. Uma terceira competência é o monitoramento e avaliação contínua, porque você vai acompanhar longitudinalmente os indicadores de eficácia, né? Então, as taxas de absenteísmo, a rotatividade do pessoal, os afastamentos médicos por transtorno mental, os resultados gerais, né, de saúde e bem-estar. Isso é crítico porque a NR1 exige um gerenciamento contínuo, não é? E isso, em termos de consultoria, é importante porque é um contrato mensal, né? Que vai te render algo ali recorrente. É um projeto de acompanhamento que pode ser um projeto por anos, né? A cartilha também fala de riscos da atuação inadequada. Ela alerta para alguns erros graves, como, por exemplo, a aplicação de instrumentos superficiais ou sem base científica. Isso inclui testes clínicos individuais em mapeamentos de riscos ocupacionais. A confecção de relatórios técnicos ambíguos, falta de registro técnico adequado. Essas falhas vão descaracterizar a sua relevância técnica. Quando você respeita esses limites éticos, você não só protege a você como profissional, como também protege aos trabalhadores. Dessa forma, você oferece um diagnóstico completo e, dependendo do tamanho da empresa, o seu retorno pode ser muito diferente, pode variar de 15 mil a 40 mil reais. Você vai entregar nesse diagnóstico um relatório técnico com a matriz de risco, apresentando a correlação de probabilidade com severidade. Você também pode trabalhar desenhando esse plano de ação do PGR, focando nos riscos psicossociais. E a ideia é que você entregue um plano com ações, tendo os responsáveis, os prazos, as métricas, e isso pode variar muito, de 10 mil até 100 mil reais, tudo dependendo do tamanho dessa empresa e da quantidade, né, de intervenções.
Você também pode implementar esses programas que foram sugeridos, desenhados por você. Então vai, né, vai depender do que você desenhou, pode envolver capacitação de líderes, pode envolver, a implantação de canais de escuta, o desenvolvimento de políticas de prevenção, enfim. E isso o céu é o limite, porque depende do número de programas, do tamanho da empresa, o número de grupos envolvidos, de colaboradores envolvidos. E claro, tudo isso documentado. Você também pode oferecer o acompanhamento contínuo de todos os indicadores, seja mensalmente, trimestralmente, enfim. E a ideia é que você entregue relatórios de monitoramento e faça os ajustes necessários, com base nos números. Você também pode, oferecer o trabalho de adequação da empresa para ela receber o certificado da empresa promotora de saúde mental. Isso pode variar de 25 a 50 mil reais, que é uma estruturação completa para a obtenção dele. Então você não é um psicólogo que oferece bem-estar, você é um especialista em gerenciamento de riscos psicossociais conforme a NR1 e a ISO 45003. Isso muda tudo, porque você está falando agora na linguagem da empresa. Eu também não posso deixar de mencionar que a Entrelaços tem um curso de formação completo em NR1, que inclui a fundamentação legal, todas essas dimensões dos riscos psicossociais, as 13 dimensões da ISO, as competências do psicólogo, metodologias de diagnóstico, estruturação de planos, como fazer o monitoramento, como pensar os indicadores, casos reais, programas realmente já estruturados, porque a gente acredita que psicólogo que sabe estruturar de fato a NR1, ele vai ser valorizado no mercado, ele vai ser solicitado. E a gente quer que você seja esse psicólogo. Além disso, temos a nossa comunidade gratuita do WhatsApp. Basta você nos procurar aqui na descrição do vídeo, clicar no nosso link do Instagram e por lá você acessa o nosso grupo gratuito do WhatsApp. A Entrelaços também desenvolveu a sua cartilha sobre NR1, um documento técnico baseado na cartilha do CRP 09, com adaptações práticas para sua atuação. Para acessar a nossa cartilha, é só fazer um contato por DM no nosso Instagram, @aentrelaçospsicologia. E eu quero deixar aqui uma reflexão final que vem dos números, que eu tenho visto por aí com relação à saúde mental ocupacional. Veja, isso não é mais luxo, é obrigação. Os nossos colaboradores das mais diversas empresas estão muito adoecidos. Quando você estrutura a saúde mental, conforme todos os documentos já oferecidos, a própria cartilha do CRP 09, você não só está salvando vidas, mas você está melhorando o seu negócio, o seu posicionamento. Porque a empresa que não se adequa à NR1 está caminhando para processos trabalhistas e multas. É investimento que se paga sozinho. Se você trabalha com empresas ou conhece alguém que trabalha, deixa um cartilha CRP 09 nos comentários e me conta qual é o maior desafio que você vê em implementar saúde mental nas organizações. E compartilhe esse vídeo, porque a gente aqui na Entrelaços quer que psicólogos entendam que saúde mental ocupacional é uma das maiores oportunidades de mercado para a consultoria. Quem souber trabalhar com NR1 vai ter fila de empresas desesperadas para implementar saúde mental, porque é obrigação legal.
Compartilha com um colega que quer se especializar em um setor específico e lucrativo, com alguém que está em empresa sofrendo e precisa de mudança, com alguém que merece ganhar bem por transformar organizações. E vamos lá, gente, transformando organizações conforme a cartilha CRP 09. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.